Bora lá. Imagina. E não tem Gravando. mais contato, né, das pessoas. É. Isso é triste. A minha casa tá parecendo um estúdio. Meu quarto, metade do meu quarto parece um estúdio. Tem tripé, tem luz, tem um monte de coisa, tem que ver. Legal, É, bacana, né? pra eu poder dar aula. Coloquei um painel de fundo. Tá uma coisa. É que aqui onde eu tô, meu Wi-Fi tá melhor hoje. Mas senão a gente vai, se melhorar o Wi-Fi mesmo, a gente vai ter aula lá, você vai ver como é que tá. Tá ótimo. Então, voltando, tá? Desculpa aí. Bom, nossa, imagina que isso. Pode Só eu falar. fico com uma dúvida que eu escrevi aqui. Se a pessoa é muito irritada, é muito estressada, isso também pode ser sinal do pulmão seco? Se a Tem a pessoa. ver ou não? Não, a irritação, ela tem mais a ver com a questão do fígado mesmo, tá? O fígado, Isso. né? Ah, tá. Então eu vou colocar aqui no chat, ó, vamos falar de lei de geração, tá? Só não presta Tá. muita atenção das minhas, como é que fala? Nas minhas digitações, porque às vezes vai ser um tio, vai ser um C cedilha, mas eu sei que tô escrevendo, tá? Fique tranquila, tá ótimo. Então vamos falar de lei de geração partindo do princípio de 5 movimentos. Então nós temos lá o primeiro movimento que é fogo, ok? Fogo, Tá. ele é mãe de terra Uhum. e avô de metal. O que isso quer dizer? Que coração nutre e gera baço. E que no caso, coração controla pulmão. Ah, tá. Então, partindo do princípio que nós temos essa lei, se eu tenho a mãe deficiente, consequentemente o filho deficiente. Ah, tá. A mãe é a terra. No caso aqui, mãe fogo, tá? Ah, tá. Então a mãe é o fogo. Fogo é mãe de terra e fogo é avô de metal. Então, Ah, tá. dentro do movimento fogo, quais são os órgãos que nós temos? Coração e pericárdio. Então, o coração, ele gera a terra, ou seja, ele gera o baço, e ao mesmo tempo, o coração, ele controla o pulmão, os excessos do pulmão, por exemplo. Trazendo um exemplo assim muito comum. Quando eu falo da mente que está lá no coração, não é o coração que ancora a mente? A mente que faz parte do coração, ela é distribuída para o baço que rege o intelecto. O coração rege todos os aspectos da mente e o baço em especial, ele rege principalmente o racional, o intelecto, a inteligência, as nossas atividades do dia a dia. Então, se a pessoa já traz um distúrbio ou uma desarmonia no movimento fogo, consequentemente, como é que vai ficar o raciocínio dessa pessoa? Ruim. Lento. Por quê? Porque o coração é mãe de terra. Tudo que ocorre no coração, ele distribui para a terra, ele distribui para o baço. Então o coração vai sempre distribuir por baixo. Sempre distribui para o baço, tá? Pela lei de geração, porque ele é a mãe. Mãe deficiente, filho deficiente. Mãe em excesso, filho em excesso. Em excesso. Se tem muito fogo dentro de fogo, por exemplo, ansiedade. Ansiedade é uma deficiência do próprio movimento fogo. É fogo dentro de fogo. Então, consequentemente, a terra sofre. Porque a pessoa tem queimação, tem refluxo, ela tem taquicardia, pode trazer dores de cabeça frontal. Ao mesmo tempo, ela, dentro do raciocínio lógico, ela perde um pouco a noção de momento presente, de realidade.
Então ela está sempre no futuro, porque o baço ele rege o momento presente, é o hoje, é o agora, é o que eu estou fazendo aqui, ó. O ansioso ele não está aqui, ele está lá na frente. A coisa nem aconteceu, ele já está sofrendo por antecedência. Entendeu? Então perde completamente esse equilíbrio do momento presente. Mas por quê? Olha o excesso de fogo dentro de fogo alastrando para a terra. E nesse caso da compulsão alimentar da Jace, seria isso também? Seria. É como se eu pegasse uma panela, colocasse no fogo, no nível alto de fogo. O que vai acontecer com esse alimento? Ele vai ser totalmente cozido mais rápido e vai ser queimado, triturado, dissolvido. Então, a compulsão alimentar nada mais é do que esse aumento de fogo dentro do movimento fogo, alastrando para a terra e aumentando o fogo no estômago. Então, a pessoa sente a necessidade de comer. É como se ela tivesse um vazio, ela precisa preencher. Ela fala isso mesmo, que ela acabou de comer, já está com fome de novo. É isso mesmo, aumenta o nível de fogo, é como se eu alastrasse esse fogo para dentro do estômago. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu tô dizendo, a gente tem que buscar o órgão que tá mais prejudicado. Se você ficar tirando, coloca E36VC12, E36VC12, vai melhorar os sintomas da compulsão naquele momento que você tá tratando. Mas ela falou isso. Ela falou que no dia, e até um dia depois ela fica muito bem. Mas depois volta tudo de novo. Volta tudo novamente, é isso mesmo. Por que volta tudo novamente? Porque o fogo tá vindo lá do coração, lá do movimento fogo. Então, para você controlar essa compulsão alimentar, você tem que tratar esse movimento fogo, tirar calor, esse excesso, né, de calor dentro do movimento fogo. Aí entra a lei de geração. Desculpa, aí seria tirar do coração esse excesso de calor. Isso mesmo. Tá. Do próprio coração. Porque aí, pela lei de geração, se você equilibra a mãe, que é o movimento fogo, consequentemente a compulsão ameniza. Entendi. Entendeu? Eu tenho que controlar o fogo na sua origem. E aí, se eu controlo ele na sua origem, consequentemente, todo aquele fogo que estava se alastrando, ele vai sendo apagado. Tá. Aí ela vai começar a diminuir essa compulsão que ela tem. Essa compulsão que ela tem. E aí o interessante que eu queria só trazer aqui para você, se a gente for levar em consideração a lei dos chus antigos, por exemplo, qual que é o ponto dentro do canal do próprio coração que representa fogo dentro de fogo? Porque não é fogo, né? A presença de calor? Então é fogo, muito calor. Qual que é o ponto dentro do coração que eu posso controlar esse próprio fogo? É o ponto coração número 8. Fogo dentro de fogo. Fogo dentro de... Nossa, nunca imaginei. Fogo dentro de fogo. Que é a tabelinha dos chus antigos que a gente fala, né? Essa tabelinha dos chus antigos, que é aquela tabela que eu tenho desde o movimento madeira até o movimento água, todos os pontos dentro do canal do coração. Então, uma combinação interessante seria você dispersar, porque não é excesso de fogo, então você vai dispersar, você não quer aumentar o nível do fogo, você quer dispersar. Então, você vai dispersar o C8. E aí, quem que controla o fogo, né? A água. A lei de controle. Quem controla o fogo? A água. Então, eu vou utilizar um ponto fogo dentro do canal do coração em dispersão, C8. E vou utilizar um ponto água dentro do canal do coração para poder aumentar o controle da água em relação ao fogo.
água dentro do canal do coração. E qual que você... Prof, eu fiquei com uma dúvida. O dispersar. Como seria esse dispersar? Tem algum jeito de colocar agulha, alguma coisa assim? Como a gente está falando do C8, que é um ponto que fica lá na palma da mão, ele é um ponto dolorido, né? Então, eu não gosto de manipular este ponto. Porque se a gente manipula, a possibilidade da pessoa sentir dor é enorme. E sem contar que vai ficar dando choque, né? Vai ficar dando choque. Então, o que eu te aconselho, tá? Colocar a ponta da agulha contra o canal. O canal do coração, vamos elevar as mãos para cima, que é a anatomia da MTC. O canal do coração, ele nasce aqui na região do tórax e ele sobe até a região correspondente às mãos. Então, se eu quero dispersar, eu vou colocar a ponta da agulha contra o canal, sentido ao coração. Sentido a nascente, que a gente fala, né? Por quê? Porque é uma forma de a gente estar dizendo para o canal do coração ou para o ponto em especial que eu quero que reduza o nível do Yang. Eu estou direcionando para baixo, porque a anatomia da MTC são mãos para cima. Então, eu estou direcionando para baixo, sentido a terra. Entendi. Mas aí colocaria a agulha nas pontas dos dedos, é isso? Quer ver? É que eu não tenho... Deixa eu só ver se eu consigo. Espera só um minutinho que eu vou pegar aqui meu atlas. Só um minutinho, por favor. Tá. Quem sabe faz ao vivo, né, Graci? O bom de estar só contigo aqui é que a gente pode ser um pouco mais... Como é que fala? Menos formal. Deixa eu só abrir meu Cláudia Fox aqui, ó. E eu vou compartilhar mostrando para você na tela e vou compartilhar também com a gravação, porque essa gravação depois eu vou te passar. E aí você consegue rever essa nossa aula de hoje quantas vezes você quiser, tá? Ó o C8 aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Põe o dedinho aqui. Isso, esse é o C8. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ó o C8. Tá? Então, esse ponto, ele fica numa região dolorida, vamos combinar? É dolorida. Para você ficar ali fazendo o movimento, porque se você fosse manipular na agulha, seria anti-horário. O movimento seria anti-horário. Coloca a agulha perpendicular e faz ali a dispersão anti-horário. Tá? Mas eu acho uma região dolorida. E eu gosto de utilizar muito a agulha de Coriô. Sabe aquela agulha pequenininha? Sei. Eu uso. Que dá pra pôr na orelha também? Que dá pra colocar na orelha, isso mesmo. Eu gosto de usar ela. Porque a gente não tem muita musculatura nessa região, né? Então, uma agulha normal, uma agulha sistêmica, às vezes pode fazer uma transfixação, né? Sim. E a gente não quer transfixar, porque senão a pessoa vai tirar e ela não volta mais, né? Então, eu utilizo a agulha... eu utilizo a agulha contra o canal e eu uso muito Coriô, né? Então, contra o canal seria a agulha para baixo, para cá, para baixo. Tá? É uma forma de você estar dispersando o ponto C8, que ele é um ponto fogo dentro de fogo. Perfeito. Fogo dentro de fogo. Fogo dentro de fogo. E aí, se a gente quer aumentar o nível do controle da água em relação a esse fogo, eu utilizo o coração número 3. Então, olha, são 2 agulhas para você trabalhar essa ansiedade junto com essa compulsão alimentar. C8 em dispersão. E você vai trabalhar C3 em tonificação, que eu quero aumentar o nível do poder da água no controle desse fogo. São 2 agulhas. Essas 2 agulhas, pela lei de geração, você está tirando excesso de fogo dentro de fogo. Então, consequentemente, você está trazendo uma melhora também para a terra.
Olha que coisa louca. Gente, 2 agulhas. São 2 agulhas. Você está aí controlando a ansiedade dela. Provavelmente, se ela tem uma insônia, você está controlando a insônia, porque a insônia é fogo na mente à noite. É fogo na mente. Sim. Né? Ela tem insônia também. Então, insônia. Se houver algum descompasso no intestino, seja diarreia, seja intestino preso, também está equilibrando. Está tirando essa questão da compulsão alimentar, porque está reduzindo o calor no estômago. Está equilibrando o calor no estômago. Está melhorando o foco dela, a concentração dela no momento presente. Porque aí estava tirando também esse foco da mente. Aí a pessoa fica menos ansiosa. Isso. E consegue ter mais foco. Isso. Por quê? Porque o coração, ele ancora a mente. Então, uma coisa muito importante que você tem que sempre trazer contigo, que o coração, ele ancora a mente. Todos os aspectos mentais têm relação com o coração, todos eles. Então, ele ancora a mente e o coração controla todas as emoções. Então, qualquer disfunção emocional, pode ser a tristeza, que gera uma depressão, pode ser uma irritabilidade, que tem relação mais com o fígado, pode ser uma preocupação excessiva, que tem relação mais com o baço, pode ser um medo, uma insegurança, que tem mais a ver com a água. Todas essas emoções primárias passam pelo coração. A nossa condição humana é uma relação entre coração e mente. Tanto que no budismo que eu pratico, ele diz o seguinte, que para o ser humano conseguir transformar o seu karma, ele precisa mudar o seu coração. Porque se ele não mudar o coração, ele não muda os pensamentos. E o karma, ele é feito de pensamentos, de palavras e de ações. Gente, é perfeito. Não é? Então, se eu não mudo o meu coração, como eu reajo diante das situações, como que eu sinto as coisas, eu não consigo projetar outro tipo de pensamento. Eu vou projetar sempre a mesma coisa. Sim. Né? Então, eu vou falar e vou fazer. Entendeu? Então, o coração, por isso que ele é um monarca. Na medicina chinesa, lá no Imperador Amarelo, eles trazem o coração como monarca. Por que ele é um monarca? Porque tudo parte do coração. E ele ainda tem esse papel relacionado com a nossa mente, que é o que nos caracteriza como ser humano, né? A mente e as emoções. O ato de raciocinar, de racionalizar, e as emoções, que é o que nos caracteriza como humano. Entendi. Nossa, é perfeito. Nossa, que bom. Agora eu tô conseguindo compreender os 5 movimentos. Isso é 5 movimentos. Então, você trabalha com pouca agulha e você foca. Olha quanto, a anamnese dela deve ser enorme. Deve ter um monte de coisa, um monte de detalhe, deve ter muita coisa. Deve ter dor articular, deve ter presença de calor nas articulações, né? Ela tem muita dor aqui nessa região do pescoço. Ah lá, tem muita dor na região do pescoço, então nós temos essa relação íntima com o canal do vaso governador. Ó o Yan em excesso no alto, ó, o fogo alastrando o Yan lá para cima, por isso que ela tem dor aqui, ó, na região da cervical, né? Pode ter dor na cabeça, dor de cabeça, né? Então, a gente tem um monte de sinais e sintomas, só que se você for colocar agulha para cada sinal e sintoma, a pessoa fica parecendo ali Jesus Cristo na cruz, cheia de agulha. É isso que eu faço. Entendeu? E aí dispersa o tipo, que ela não é deficiência. Tudo isso dela provavelmente já tá gerando uma deficiência. Mas é aquela história, às vezes ela não vai dar, porque para melhorar essa deficiência dela não é a acupuntura. A acupuntura, ela vem em quinto lugar para poder tratar essa deficiência. A deficiência tem que ser terapia, o autoconhecimento, que às vezes a pessoa faz terapia, mas não tá dando resultado. É a questão da alimentação, porque se tem compulsão alimentar, deve estar se alimentando muito mal, deve estar comendo de tudo, né? Essa relação íntima também, às vezes, com a mudança do estilo de vida. E como é que a gente vai falar para uma pessoa mudar o estilo de vida dela? Se de repente está vindo tudo lá do chefe dela, da empresa que ela trabalha, mas ela precisa da empresa para poder pagar as contas. Então, assim, a gente não pode interferir
nesse contexto? Teria que ser uma mudança muito radical. E aqui no Ocidente, a gente tem que ver que a gente está no Brasil, né? A gente não está na China. É isso que às vezes eu vejo algumas escolas por aí que são muito dogmáticas, né? Que tem que trazer a visão chinesa, mas a gente não está na China, a gente está no Brasil e a gente não vai mudar o estilo de vida, Coca-Cola, pizza, né? Cerveja gelada. Não vai mudar, isso faz parte da vida da nossa vida como ser humano e como brasileiro. Então essa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio muito interessante, porque você só tem, ó, 2 pontos a serem trabalhados, que são os pontos Xus antigos. Essa é a lei dos 5 movimentos, imperando a partir da lei de controle e da lei de geração. Esses pontos Xus antigos são sempre dentro dos 5 movimentos, prof? Sempre dentro dos 5 movimentos. Eu vou compartilhar depois no seu WhatsApp a tabelinha, tá? Se você quiser, depois você imprime ela, carrega ela com você, né? Tem alguns mapas, né? Vende nas lojas de acupuntura os mapas dos 5 movimentos com os Xus antigos também. Mas essa tabelinha, esse nível de pontos é dos 5 movimentos, tá? E aí vamos reforçar, vamos falar mais um pouquinho dos demais, só pra gente trazer como exemplo para poder fortalecer esse nosso raciocínio, porque passa muito rápido a nossa aula, né? Passa mesmo. Você é doido, é isso, tá? Então, falando de coração, agora vamos falar de terra. Terra é mãe de metal. Opa. Metal, tá? Então, terra. Peraí que tá lento aqui. Terra, mãe de metal. Se terra é mãe de metal, terra gera e nutre metal. Se eu for transformar isso para os órgãos, então eu posso dizer que baço gera e nutre pulmão. Essa é a lei de geração da terra. E a lei de controle da terra? Terra é avó de água. Essa é a lei de controle aplicada a partir da terra. Então, baço controla rim. O rim? O rim. Por quê? Porque o rim está dentro do movimento água. Porque terra é a avó de água. Então, baço controla, porque o avô ele controla. É a lei de controle, né? Então, baço controla o rim. Perfeito. Tá? Vamos trazer um exemplo dessa linha de raciocínio? De repente até tem aí pacientes seus, tá? Voltando lá para a lei... Hã? O exemplo, desculpa, o passo, ele é muito importante para quê? Desculpa, eu não entendo. Porque no ocidental, aqui onde a gente está, não vejo muita, assim, funcionalidade para ele no dia a dia, né? Eu já fui até perguntar para 2 médicos e falei, esquece isso, Cíntia, esquece o passo. Eu falei, mas ele tem que ter alguma importância, senão não vai de sal tinha feito. Para nossa cultura, para nossa medicina, eles retiram o baço tranquilamente, né? Só vai se atentar ao baço quando tem algum CA ali nos linfonodos, né? Aí eles têm ali alguma relaçãozinha com o baço e a primeira coisa que eles fazem é tirar o baço. Para a medicina chinesa, é o órgão principal na produção de sangue e qi. É o principal órgão. Por que é o principal órgão na produção de sangue e qi? Porque o baço transforma o alimento em energia do alimento. O baço transforma O alimento em energia do alimento.
Então, sabe a essência pós? Que é a essência adquirida? Ah, sim, sim. Que é o que nos mantém ali no dia a dia, em vida? Responsabilidade é do baço. Gente, ele é muito importante. Sim. Se o coração é o monarca, o baço a gente pode dizer que ele é o segundo mais importante dentro do corpo, depois do coração. Tá? Perfeito, entendi. Porque para nós, assim, não tem muita importância nele mesmo. Eles tiram. sim. Ah, tá lá. Gente, mas tem que ter alguma importância. Sim, tem uma importância muito grande para a medicina tradicional chinesa. E sem contar que ele, dentro da linha da mente, é o baço que rege as nossas atividades diárias. Ah, é? Trabalho, estudo, então foco, concentração. Nossa! É o baço? Ele é muito importante. Muito, muito. Então, se uma pessoa está sem foco, não está concentrando, é fragilidade no baço. Fragilidade no baço, isso mesmo. Aí teria que tonificar esse baço. Tonificar o baço, muito bem, tá? E além dessas funções que ele tem, ele também é responsável pela transformação da umidade. Isso eu vou precisar entender. Melhor que essa parte de umidade também me atrapalha. Ele transforma a umidade. Isso, tá? Imagina que aqui no nosso centro, aqui ó, abaixo do peritônio, do externo, tá? Vamos imaginar que tem um triturador, um transformador, tá? Vamos imaginar. Então eu consumo o alimento, ou eu tomo a água, passa, né, por toda a região correspondente ao estômago, esôfago e assim vai. Quando chega nessa região aqui, depois que o estômago já fez lá a sua digestão, que ele separou o alimento bom do alimento ruim, o alimento bom, ele é transformado em nutrientes para o nosso corpo. E a energia desses nutrientes, ela é transformada pelo baço para formar energia. Então, sabe aquela sensação boa que a gente tem depois que a gente come, que a gente fala, nossa, tô enxergando melhor? Sim. Essa sensação de renovação foi transformado pelo baço. É o baço que gerou essa energia pra gente falar, nossa, agora sim, agora eu tenho energia para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Essa energia é o baço. Ai, que incrível! Então, pessoas sem energia também é deficiência no baço. No baço. O nutriente, ele é reposto na corrente sanguínea, ele é transformado, automaticamente vai trazer todo esse contexto químico e biológico que a gente entende, né? A gente tem os processos, as explosões, né, dentro do corpo justamente para criar essa combustão e a partir daí gerar toda essa carga nutricional para nos manter, principalmente com as estruturas em dia. Então esse aspecto mais esse aspecto mais estrutural tem papel fundamental lá no estômago, que é quem faz essa separação do alimento ruim do alimento bom. Agora, a energia que nos dá disposição, essa energia é transformada através do baço. Então, é algo tão interessante que o alimento que é separado pelo estômago para ser transformado em nutriente, esse alimento ele vibra uma energia de regeneração e de revitalização. E o baço, energeticamente, através do seu canal, é quem absorve e transforma essa energia para que o nosso corpo possa começar a trazer como é que fala? Essa disposição. Ah, tá. Ele é muito importante. Então, ele vai sempre transformar a energia do meu alimento em energia para o meu corpo ter disposição. Isso mesmo, tá? É como se o nosso corpo internamente, através dos canais, assim que o estômago recepciona o alimento e faz a transformação, o estômago órgão, ele tem um canal
ele é totalmente inserido nele. Então, ele também aciona o seu canal energético. É como se ele desse um hello para o seu canal, falava, ó, eu já fiz o meu papel aqui fisiológico e agora canal energético do estômago. Dá um toque lá no baço, que eu tô mandando uma vibração energética do contexto nutricional bom para ele, para que ele possa transformar em energia. Então, tudo é feito pela linha dos canais. O corpo humano é algo tão interessante que essa energia ela corre. Então, ela é captada pelo canal do estômago e ela é distribuída pelo canal do estômago ao canal do baço. Então, o órgão baço, que para a medicina ocidental não é nenhum órgão, bem dizer, né? O órgão baço, ele aciona o seu canal energético. Não é que o próprio órgão trabalha, não, é o canal que está enraizado a ele, o canal energético. Porque a energia ela é sutil, ela não é palpável. Ela está dentro do meu corpo aqui fluindo, mas ela não é visível a olho nu, ela não é palpável. Então ela é acionada, distribuída, transformada pelo fluxo energético do canal, que está ali enraizado em cada um dos órgãos, que está ali enraizado em cada uma das vísceras. Então o baço ele recebe essa informação e aí o córtex cerebral ele é muito fundamental nessas horas, porque a gente tem esse campo vibracional que vem muito também desse contexto da mente. E aí essa vibração é acionada pelo baço para o seu canal. Então o canal ele recolhe esse contexto, essa gama energética dispensada ali pelo estômago e ali ele faz a transformação para poder a gente agregar energia junto com o fortalecimento dos nutrientes que correm no sangue. Perfeito. Agora compreendi. Muito obrigada. Deu para entender a mecanização? É muito importante. É que às vezes, para a gente poder compreender aqui no Ocidente, a gente pensa que é o órgão, né? O órgão baço lá que começa a fazer todo esse movimento da transformação. Não, não é o órgão baço, porque a medicina daqui, principalmente os médicos que não conhecem ou não querem se adaptar à medicina chinesa, eles falam, mas desde quando o alimento entra dentro do baço para poder fazer? Não, o alimento ele não entra dentro do baço. Quem faz todo o processo digestório é o estômago. E aí a carga vibratória energética é transmitida do canal energético do estômago para o canal energético do baço, não para o órgão baço em si. Perfeito. Entendeu? Então, se uma pessoa tira o baço, vai ser mesmo assim, vai ser transmitido para esse canal energético? Vai ser transmitido porque o canal continua existindo. Eu tirei um órgão. Isso aí. Isso justifica o porquê que o canal continua existindo, mesmo quando a pessoa tira uma vesícula, por exemplo, o canal continua a existir. Perfeito. E esse canal vai continuar nesse trabalho de transformar. Só que com uma deficiência um pouco maior, por quê? É mais ou menos eu, Simone. Eu, Simone, tô aqui, existo com ou sem as paredes da minha casa, ok? Sim. Okay. Só que se eu tirar as paredes da minha casa, eu perco referência de moradia. Eu continuo sendo a Simone, só que eu moro aonde? Perdi a casa. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, quando a gente vai para a linha do canal, é a mesma coisa, ele perde um pouco referência de morada. Então, gera uma certa dispersão. Para onde eu vou? Porque a linha de referência de chegada ou de partida é sempre a estrutura anatômica do canal. O canal ele tem referência para onde ele tem que ir, de onde ele vem, pela estrutura. Se eu tiro a estrutura, ele até tem o vício natural da energia que sobe e desce pelo trajeto do canal, mas pode dar uma dispersada no meio do caminho, então gera uma deficiência. Então, quando a pessoa tira, seja o baço, seja a vesícula, é importante a gente fazer a acupuntura para poder direcionar sempre a energia. Aí, nesse caso, seria tonificar também? Tonificação, muito bem. Tá. Tonificação. E seriam os mesmos pontos se tivesse o baço ou a vesícula? Sim, os mesmos pontos, tá? Mesma linha, porque a gente tem um ponto próprio que vai atuar tanto nessa relação, mas também vai atuar na própria função deste órgão ou dessa víscera dentro dessas funções que a gente está falando aqui. Tá? Ótimo. Tá, obrigada. Deu para compreender?
Então tá bom. Então, voltando um pouquinho só para essa questão da lei de geração em relação à terra, que é mãe de metal, vamos trazer de forma prática para o nosso dia a dia, dentro de sinais e sintomas, mucosidade no pulmão, uma pneumonia, vamos supor, ou então, ou então uma gripe, tá? Qual que é a diferença entre gripe e pneumonia para a medicina tradicional chinesa em termos de mucosidade? A pneumonia é um processo inflamatório, certo? Certo. Tem presença de calor, então a umidade ela fica mais pesada, ela se torna mucosidade. É o leite que eu coloco lá no fogo e esqueço, tá? Ele começa a virar nata, certo? É o leite condensado que eu engrosso. O leite, né? Eu trago esses exemplos porque é o que a gente consegue firmar, tá? Sim, uma mesmo, é ótimo. Né? É o leite condensado ou o creme de leite que a gente fica ali com ele no fogo, ele não engrossa, né? Engrossa. Então a presença de calor, ela engrossa a umidade. Então é essa a diferença. Na pneumonia eu tenho presença de calor na umidade, ela se torna mucosidade. E na gripe também. Na gripe a pessoa consegue ainda expelir. É o leite, é o leite sem calor. Ela é mais aquosa. Ela consegue em forma de líquido, em forma de água. Ah, perfeito. Então o calor vai engrossar a umidade, que vai ser a pneumonia. Isso aí. Essa umidade, isso que eu fico muito confusa, prof. Essa umidade seria o que, assim? A umidade são secreções internas, né? São secreções. Na realidade, são fluidos corpóreos que começam a condensar porque uma gripe, na grande maioria das vezes, a pessoa já desenvolve febre, né? Já desenvolve um pouco de calor, mas não é um calor o suficiente ainda para transformar isso em muco, né? O muco ele vai sendo produzido com o passar do tempo, tanto que a pessoa gripa hoje, se ela não trata, essa gripe mal curada pode se tornar uma pneumonia. E quando ela vê, ela já está com todo o pulmão ali acometido por muco, né? Né? Então o calor ele é sucinto, né? O fluido corpóreo ele é que nem água dentro do nosso corpo, ele é bem aquoso, ele é de fácil fluidez, é que nem água. Quando a gente é acarretada ou acometida por um fator externo, seja um vento frio, um vento calor, porque para a medicina chinesa vírus é vento frio, vento calor, né? A gente não fala de vírus, a gente fala de vento calor e vento frio. Então, quando ela é acometida por vento frio ou por vento calor, consequentemente isso já vai criando uma mudança interna em termos de temperatura. Porque o calor vai aumentar o nível de calor interno, se for vento calor. E o vento frio, o frio quando ele alberga, quando ele entra dentro do corpo, ele se torna calor. Porque a nossa temperatura interna é maior do que a externa na maioria das vezes. Entendi. Entendeu? Aí, por exemplo, o frio entrou, virou calor. E aí, isso tem a ver com os fluidos corpóreos que pode gerar essa mucosidade. Essa mucosidade, muito bem. E aí vamos falar de terra, que é mãe de metal, que gera e nutre metal pela lei de geração, onde a gente tem baço que gera e nutre pulmão. Qual que é a função do baço? Uma delas, não é transformar a umidade? Se o baço está deficiente, ele consegue transformar essa umidade, manter esse corpo equilibrado? Não. Consequentemente, essa pessoa, ela começa a desenvolver umidade com facilidade no pulmão. Por quê? Mãe deficiente, filho deficiente. Se o baço, que é responsável pela transformação da umidade, não transforma a umidade, essa umidade ela começa a lastrar a partir da terra, a partir do centro. Fica aqui, retida aqui na região da digestão, bem no estômago e bem na região onde anatomicamente fica o baço. É muito comum a pessoa relatar com antecedência ânsia de vômito, sensação de boca cheia de água, onde ela já tinha uma retenção líquida ali muito significativa na região do digestivo, do digestório. E aí ela é acometida por um vento calor, ela é acometida por um vento frio, e aí ela gripa. Ela gripa
logo em seguida ela já começa a trazer coriza, ela já começa a trazer já nariz escorrendo, porque já tinha uma deficiência energética do baço que não estava transformando essa umidade com antecedência, e aí conforme ela foi acometida por esse vento calor, vento frio, consequentemente essa produção de umidade ficou maior, e o baço que não estava dando conta transfere a umidade que estava retida aqui na região do digestório para o pulmão, pela lei de geração. Então começa a aglomerar umidade no pulmão. Ah, perfeito. Então, todo esse, por exemplo, tudo que é frio, quente, que eu absorvo, vai gerar um fluido. Isso mesmo, um fluido. Ah, vai gerar um fluido. Aí esse fluido, se o meu baço não tá bom, ele pode gerar a mucosidade. Isso, e ele vai transformar em umidade. Porque se a pessoa tivesse no nível equilibrado, não necessariamente ela vai desenvolver coriza. Não necessariamente ela vai ter ali a umidade sendo expelida pelo nariz. Às vezes a gente gripa, mas a gente tem um pouquinho de dor no corpo, toma um chá, no outro dia tá inteiro. Não é assim? Então o nosso baço tá bom, porque a gente não tá fora do risco de ser acometido por um vento calor, um vento frio. Só que se a nossa imunidade, entre aspas, mas se o nosso baço está transformando de forma regular a umidade, não vai gerar mais muco, não vai gerar mais umidade. O corpo ele se restabelece. Agora, se a pessoa já trazia uma deficiência nesse baço, já tinha sintomas de ânsia de vômito, já trazia essa sensação de não tem sede, né? Porque a pessoa tem bastante umidade retida no digestório, ela não tem nem vontade de tomar água. Ela pode trazer distensão abdominal, que é líquido retido no estômago, né? Então, se ela já tinha esse quadro com antecedência, quando ela é acometida por vento calor e por vento frio, o corpo, essa umidade que o corpo produz, nada mais é do que um efeito de defesa, porque é vento calor. É vento frio. O vento por si só gera secura interna. Então a umidade, os fluidos corpóreos vêm para umedecer. O calor, se é vento calor, é secura com presença de calor. Então precisa de mais umedecimento. Vento frio, vento, e o frio de primeiro momento que vai lentificar, mas quando ele aprofunda e atinge vísceras e órgãos, ele gera calor também. Então, essa umidade adicional que o corpo cria, nada mais é do que uma forma de nos defender. Só que o baço já estava deficiente há muito tempo, já tinha umidade. Então, toda essa umidade, esse fluido corpóreo adicional que vem, ele se torna maléfico para o pulmão. Por quê? Porque pela lei de geração, o baço, ele distribui essa umidade para o filho. Mãe distribui para o filho, para o pulmão. Perfeito. Entendeu? Agora compreendi. Então, se a pessoa vem até mim e ela fala: olha, eu estou com muita ânsia de vômito, ao mesmo tempo eu estou resfriando e gripando com muita facilidade, né? E eu estou com uma coriza e com o nariz escorrendo, ou com uma umidade no pulmão, né? Onde ela tosse, a tosse já não é seca, ela libera aquela umidade mais esbranquiçada. Quem que eu tenho que cuidar? Quem transforma da umidade. Então, no Oi? Aí tem que cuidar do baço. Do baço. Então, levando em consideração a lei de geração, eu tenho que cuidar da terra dentro da terra. Qual que é o ponto que representa dentro da tabelinha dos chus antigos? Terra dentro de terra. Baço 3. Eu utilizando o baço 3, eu já vou ajudar a terra a cuidar da transformação da umidade dentro da terra. Se eu melhoro a mãe, eu melhoro o filho. Então, baço 3 é um ponto que vai favorecer a liberação da umidade do pulmão. Perfeito. Que incrível. Você entende? Não preciso ficar colocando um monte de ponto. Baço 3. Nossa,
E serve também para sinusite, renite, Isso aí. tudo, Tudo que tem presença de tudo essa umidade. parte, toda essa parte respiratória. Isso, Ah, tá, perfeito. tá? Vamos tentar. Então, quando a gente fala dessa condição, baço 3 em tonificação, tá? Uhum. E aí, se você quer tratar em especial, vamos supor, você quer complementar, você pode colocar um Intang. Então, no caso da sinusite e da rinite, você põe baço 3 mais Intang. Porque o Intang tá aqui, ó. É uma forma de você drenar essa umidade e ao mesmo tempo o Intang, ele é um ponto que a ponta dele é para baixo, não é? Para onde você tá direcionando o Ti? Para o baço. Tá ajudando a fortalecer mais ainda a melhora do Ti do baço. É aqui no meio esse tanque. E isso aqui, ó, entre as sobrancelhas. Nossa, prof, então eu tô fazendo coisa errada, porque eu tava assistindo uns vídeos na internet que falaram que aqui também é para ansiedade. A pessoa quando tá muito irritada, ansiosa, colocava aqui. Pode colocar também. É que, deixa eu ver se eu acho o Intang aqui no Cláudia Fox, para ele poder nos trazer quais são as principais funções. Ó, o que a Cláudia Fox, deixa eu só achar ele aqui. O que ela diz para nós sobre o Intang. Ó, Intang é o nome dele em português, é salão decorado. Tranquiliza o Shen, então ele é bom para os distúrbios psíquicos, porque a gente tem o chakra frontal aqui, né? Chakra frontal. Beneficia o nariz, todos os problemas nasais, porque a ponta dele vai em direção para o nariz. Elimina o vento interno, então principalmente quem tem convulsão, ele é interessante, porque eu tô tirando todo o vento que tá na cabeça, eu tô direcionando para baixo, né? E também é muito bom para dores de cabeças ou problemas oculares, por conta da região anatômica aqui, ó, né? Pega muito essa relação com os olhos e vai também trabalhar bastante essa questão da dor de cabeça, tá? Então ele tem várias funções. Mas principalmente nas questões nasais, ele é muito efetivo. A pessoa começa a liberar toda a mucosidade retida na face. Ah, perfeito. Tá? Entendi. Tá ótimo. Então, prof, então toda vez que eu vou ter meus fluidos no meu corpo, que são meus líquidos, né? Aí eu pego o calor, pego frio, pego calor, pego frio. Aí vai se transformar num muco. Isso. Se o meu baço não estiver trabalhando, não, vai ficar úmido, né? Umidade. Aí se o meu braço não estiver trabalhando corretamente, vira um muco. É isso? Isso mesmo, isso mesmo, Ah, isso mesmo. se ficar só umidade, não tem problema, não teria problema. O problema é quando vira um muco. O problema é quando vira mucosidade. E a umidade, e a umidade dentro do corpo, ela tem que ser equilibrada. Então, na grande maioria das vezes, ela tem um papel de ser absorvida para umedecer pele, pelos, para umedecer as paredes dos órgãos, né? Então, ela não é expelida. Ela não fica saindo à toa. Quando a gente começa a transpirar demais, quando a gente começa a trazer de repente essa eliminação de mucosidade pelo nariz, pela boca fica muito aquosa, muito molhada. Tem gente que fala, né? Tem muita saliva, salivação excessiva. Sim. Né? Ou então começa a extravasar a perna, ó, começa a inchar, né? Ó a lei de controle. O baço controla a água. Se o baço começa a ficar deficiente, ele não controla a água, então a gente começa a inchar. Entendeu? Começa a trazer edema no maléolo, edema nas pernas, edema na face. Começa a trazer corpo inchado. Então, essa relação muito íntima, quando isso começa a extrapolar, sair do seu nível de função, a deficiência é do baço, porque ele é responsável pela transformação da umidade. Então, porque eu tô parando para pensar na Dona Maria Helena, que eu atendo lá no voluntário. As pernas dela são horríveis. É enorme assim, sabe? Ela falou que até suspeitou de elefantíase, né? Que hoje em dia o pessoal não fala mais isso, vai falar uma outra doença. Qual é o nome
A lipedema. lipedema, é. E aí o médico falou que não era. Falou que era problema circulatório. Mas é triste as pernas daquela senhora. Então ela tá com essa deficiência no baço. No baço e não está controlando o rim. Então, olha que interessante. Você pode utilizar o baço 3, que é o ponto terra, dentro do canal do baço, ok? E lá no canal do rim, que é quem controla a água, o ponto terra dentro do canal do rim, o R3. O ponto terra dentro do canal do rim. Isso, baço 3 com R3. Tá. Pela lei da geração. Pela lei da geração, baço 3 é a lei de geração, né? E R3 é a lei de controle, é a terra dentro do canal do rim, é a terra controlando a água. Quer ver? Vamos entrar lá, vamos falar um pouquinho. Se eu tiver, de repente, se você não quiser que eu fale sobre os pontos, você me avisa, tá? Eu quero tudo. Tá ótimo. Eu acho importante, quanto mais que vai ficar gravado, eu acho que é importante, porque aí você já acompanha o raciocínio direitinho, entendeu? Quando você quiser olhar. Ó, o que ele diz sobre o baço 3, né? Fortalece o baço, harmoniza o triplo aquecedor, né? Remove a umidade. Doenças de agravo de umidade, síndrome BI, que é causada por umidade, no caso de um lipedema, por exemplo, tem relação com umidade e é considerada uma síndrome BI de umidade. Por quê? Porque atinge as articulações da perna, tá? Ele é um ponto interessantíssimo para fortalecimento do baço. E o R3, que é um ponto terra dentro do canal do rim, que eu particularmente é um ponto que eu uso quase que em todos os meus atendimentos. Porque hoje a maioria das pessoas está trazendo deficiência de rim, tá? Quando a gente fala do ponto do R3, ela diz o seguinte: nutre o rim, filtra calor, mas também fortalece o yang dos rins, ou seja, o controle da água, tá? Fortalece também a região lombar. Então aqui ela diz, ó, estado de fraqueza, dificuldade de audição, tontura, doenças crônicas, problemas do climatério, distúrbios em relação à retenção de líquido e também distúrbios de diurese. É o ponto terra dentro do canal do rim. Então você está fortalecendo o baço 2 vezes. Está fortalecendo ele dentro da sua função, terra dentro de terra, com o baço 3, e no R3 você está fortalecendo o controle da terra em relação à água. Tá, perfeito. Tá? 2 agulhas. Eu fiz tantas agulhas nessa senhora, coitada. Entendeu? Direciona melhor o atendimento. Aqui o corpo ele entende que é isso que você quer. Aí a gente vai lá, a gente coloca baço 9, a gente coloca F3 com IG4, a gente coloca E36, que é terra de terra. Aí a gente vai colocando. Tá errado? Não tá errado. Se a gente parar para pensar, esses pontos, eles têm efetividade, mas a pessoa já tem deficiência. Muita agulha, o tratamento fica disperso. Os melhores acupunturistas que eu conheço, e muitos deles estão aqui na Liberdade, nessa região aqui onde eu moro, Liberdade, Aclimação. Um milheiro de agulha desses acupunturistas dura quase 1 ano. Nossa! Porque é 1, 2 agulhas. 1, 2 agulhas. Meu Deus. Prof, caramba. Mas assim, nessa senhora, ela também é extremamente ansiosa. Eu poderia colocar essas 2 agulhas e aqueles 2 outros pontos? Pode. Coração, T8. Pode. Né? Tá. Perfeito. Aí seriam 4 agulhas nela. Isso. Simone, eu trabalharia esse protocolozinho aqui, ó. Baço 3, R3 e o Intang. Tá? Por quê? Porque a ansiedade dela já é por uma deficiência do rim. Então, pela lei de controle, se a água tá fraca, o fogo ele se sobressai. É verdade.
Entendeu? Então eu usaria o yin tang, eu não mexeria no fogo. Eu usaria muito esse raciocínio de melhorar a terra, de melhorar o controle da água e usaria o yin tang para dar uma calmada nela. Tá? Perfeito. Eu faria isso, tá bom? Tá ótimo. Certo? Certo. Eu acho que para todos eles você vai ter um caso clínico aí que você tá cuidando. Para todos eles. Bem legal isso. Eu gosto muito de 5 movimentos, eu adoro, né? Bom, eu sou suspeita para falar. Vamos falar de metal. Metal, pela lei de geração, gera e nutre água. Tá? Então, metal, pela lei de geração, gera e nutre água. Então, trazendo o órgão correspondente ao movimento metal, pulmão gera e nutre rim. E pela lei de controle, metal é avô de madeira. Então, pulmão controla o fígado. O pulmão vai controlar o fígado. Controla o fígado. Agora deu um nó na minha mente, mas eu sei que vai sair esse nó. Vai sair esse nó, tá? Então, dentro do movimento metal, nós temos pulmão e intestino grosso, certo? Até aqui tudo bem. Pela lei de geração, logo em seguida eu tenho água. Então, uma pessoa que me traz uma deficiência energética do pulmão, consequentemente vai prejudicar o rim. Por quê? Você lembra lá da formação do Qi? Sim. Você lembra que o Qi do ar, quando a gente inspira, o Qi do ar ele é descendente e ele aciona a energia do rim? É verdade. Quando o Qi do pulmão está deficiente, não tem esse acionamento. Começa a trazer uma estagnação do Qi do rim. Ele fica parado. É muito comum a pessoa trazer dor na lombar. Então, por isso que tem dores na lombar que a gente trata com um monte de ponto de lombar e não melhora. Porque o problema está no pulmão. Uma das principais funções do pulmão é governar o Qi. Governar o Qi por todo o corpo. Então, quando o pulmão ele tá com uma deficiência energética, ou a pessoa tá ali com uma respiração curta, ou até quando ela tá com pneumonia, o que os médicos dizem sobre uma pneumonia? Imunidade baixa. Aí entra o passo. Na medicina chinesa, sim, mas e na medicina ocidental? A imunidade tem relação com qual órgão? Com o rim. Então, para a medicina chinesa, pulmão é o principal causador de uma baixa imunidade no rim. Por quê? Porque a inspiração descende o Qi do ar até o rim. Então, eu mantenho o fluxo do Qi do rim em movimento. Tá. 80% da população respira mal. E 80% da população tem dor na lombar, pode ver. Então, eu sou uma desses 80%. Eu também. Tem dor na lombar. Ou tem a lombar fria. Hérnia de disco, pode ver. A grande maioria das pessoas que desenvolve hérnia de disco, onde desenvolve? Desenvolve da L1 a L5, lombar. Sim. Pode ver. Tá? Por quê? Porque a gente já respira mal. Respira mal porque a gente também vive numa cidade super poluente, né? Quem vive em capitais como nós,
A gente já tem um tido ar deficiente. E a ansiedade é a doença do século XXI, né? A ansiedade excessiva. Então, o que que faz a ansiedade? O Ti, ele não desce, ele sobe. Tanto que tá tudo parado aqui, ó, na cabeça da pessoa, né? Tudo parado na cabeça. Então, a gente tem cada vez mais uma projeção de deficiência do rim. E aí, pela lei de geração, se o pulmão tá deficiente, consequentemente, o rim também tá. Tá? Então, trazendo um exemplo aí muito simples, é quando a pessoa diz para mim que ela tem uma respiração curta, ou ela tem sinusite, ou ela tem rinite, principalmente rinite alérgica, né? Que quando obstrui tudo, né? E ela traz a rinite alérgica e ela diz para mim que ela sente uma dor da lombar, principalmente pela manhã, quando ela levanta, que parece que tá tudo sem óleo, ela fala, né? Que tá tudo rígido, faz até barulho, né? Aí ela se movimenta, tal, a dor na lombar melhora. Mas por quê? Tem secura na lombar. Porque o Ti do rim tem uma característica de descender, do Ti do pulmão, desculpa, tem uma característica de descender e movimentar o Ti do rim. Então ela tem secura, por quê? Porque o Ti do rim está estagnado. Nossa, gente, que incrível! Então, nestes casos, o que a gente faz se a gente for tratar a rinite? A gente trabalha a melhora do metal dentro do metal. Qual que é o ponto metal dentro do metal? P, deixa eu... Agora deu um branco aqui em mim, que nem tudo eu decoro. Tem horas que dá um branco na cabeça da gente, né? Nossa, sua cabeça parece um computador, professor. Na hora que Meu dá um... PC é bom, é ótimo. E eu que tô dando aula de outras técnicas no Senac, então é muita coisa para minha cabeça. Eu falo, gente, como é que eu consigo guardar tudo? Então vamos lá. P8. Metal dentro de metal. Esse ponto em si já vai melhorar todas as funções do pulmão. Prof, quando você fala assim, um ponto dentro do outro, né? Porque dentro do canal do pulmão, o P8 é o ponto que representa o movimento metal. Entendi, só um minutinho da bateria. Fica à vontade. Vai acabar. Agora foi. Desculpa, prof. Imagina. Um ponto dentro do outro seria, desculpa? Dentro do canal do pulmão, né? O P8, ele é um ponto que representa o movimento metal. As funções dele é de fortalecimento do próprio pulmão. Vamos lá no Cláudia Fox, quando ela fala do P8, o que ela diz para mim? Deixa eu só entrar aqui nele. P8. Ponto metal. Ela diz, ó, ponto metal. Diminui a energia do pulmão, alivia a tosse. Quando ela fala da energia invertida, tá? Alivia a tosse e a respiração ofegante, asma, tosse, dores no tórax, rinite. Abre os poros e conduz todos os fatores, né, de vento externo, vento calor, vento frio para fora. Ao mesmo tempo, ele é um ponto de fortalecimento do canal do pulmão e suas funções. Então, ele é metal dentro de metal. Ele é o ponto narcisista do pulmão, porque ele é o ponto que vai favorecer o próprio pulmão e as suas funções. E outros órgãos poderiam ter um ponto dentro do ponto, por exemplo, coração dentro do coração pode também? Por exemplo, sim, todos eles têm. Todos eles têm. Coração, por exemplo. Qual que é o ponto dentro do canal do coração que favorece o movimento fogo? Que é o movimento que representa o próprio coração. O C8. Dentro do canal do fígado. Qual que é o ponto dentro do canal do fígado que representa a madeira dentro da condição de favorecer o próprio fígado? F1. Não lembro. F1. Fígado 1. Oi?
Fígado número 1, F1. Tá. Então é o ponto que representa a função desse órgão, seria isso? Isso. Além disso, de você ter o que corresponde ao próprio órgão, você também terá pontos que favorecerão todos os outros movimentos. Tá ótimo. Entendeu? Tá, a gravação tá ruim para você? Como é que tá? Tá bom o áudio? Só algumas vezes que dá uma porcadinha, mas já volta rapidinho. Não tá atrapalhando não, né? Porque se for o caso eu fecho a minha câmera, tá? Tá? Então você tem essas vias de raciocínio. Isso é trabalhar com 5 movimentos. Então aqui eu tenho toda uma relação de deficiência do pulmão. Então eu utilizo P8, que é metal dentro de metal. E se a pessoa fala para mim, eu tenho uma dor na lombar, dentro do canal do rim eu vou usar o ponto metal do rim. Dentro do canal do rim? Eu vou usar o ponto metal do rim. Não é lei de geração? Não é o metal que gera a água? E a pessoa pode me dizer que a dor na lombar dela tem uma relação muito íntima com a rinite? Então, a disfunção é justamente nessa descendência do Ti do pulmão. Essa deficiência do Ti do pulmão impactando diretamente nessa relação entre pulmão e rim. Entendi. Então, eu utilizo P8 e dentro do canal do rim, o ponto metal R4. O R4 seria o ponto que representa a função do órgão. A função do pulmão dentro do canal do rim, essa relação entre pulmão e rim. Tá, a função do pulmão. Gente. Tá, tô entendendo. Quer ver? Vou trazer um exemplo aqui mais completo. Eu vou escrever, eu vou digitar, né? Escrever não, digitar. Vamos supor. Então, o paciente vem até mim, ali era para sair 2 pontos, não sinal demais, tá? Paciente vem até mim e ele disse para mim, eu tenho rinite, respiração curta, trago secura na pele, falta de ar, e de uns tempos para cá, dor na lombar. Minha imunidade tá baixa. E minha urina mais escassa. E eu tomo bastante água. Ele fala, eu tomo bastante água, mas a minha urina tá mais escassa. Quando eu vou lá para a formação do Ti, a primeira coisa que eu aprendo é que através do princípio da inspiração, o Ti do ar, ele tem uma relação íntima com o rim. Por quê? Porque ele é direcionado para baixo justamente para acordar o Ti do rim. E o Ti do rim, por sua vez, vaporiza umidade para manter o pulmão úmido, porque o pulmão não pode ficar seco, mas também não pode ficar encharcado de água. Então, ele vaporiza um pouco de água para que o pulmão possa ter um umedecimento equivalente. Fora isso, através dessa comunicação entre pulmão e rim, eu também tenho uma dispensão, um desprendimento, desculpa, dispensão não existe, né? Um desprendimento do Ti do rim para a formação da essência pós. Isso a gente aprendeu lá na formação do Ti. Então, quando eu descendo a respiração de forma equivalente, o Ti do rim funciona ok. Agora, quando o pulmão está deficiente, esse Ti do pulmão não chega no Ti do rim. Então, o Ti do rim fica parado, estagnado. Consequentemente, também não tem uma eliminação equivalente da urina. Porque o Ti do rim tem papel fundamental na questão da eliminação da urina junto com a bexiga. No controle da água do corpo. Não elimina. A pessoa traz uma dor na lombar, já fez raio-x, ressonância, já fez todos os exames e ela diz que essa dor na lombar não passa. E piora muito, principalmente quando ela tosse. Piora muito, principalmente quando ela está com a rinite atacada.
Então, a queixa principal do meu paciente parte do pulmão. Tá tudo relacionado muito ao pulmão, tanto que a queixa principal é a rinite, juntamente com a respiração curta. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fortalecer pulmão. Então, dentro do canal do pulmão, eu vou pegar o ponto dentro dos 5 movimentos que fortalece pulmão, P8. Depois eu vou pensar nessa comunicação entre pulmão e rim. Poxa, se o Ti do pulmão tá fraco, a pessoa já tá trazendo dor na lombar e essa urina mais escassa, sendo que ele tá tomando bastante água, isso quer dizer que o Ti do rim não está sendo acionado pelo Ti do pulmão. Porque o pulmão tem papel fundamental em manter o Ti do rim em movimentação. É o pulmão que governa o Ti. Então, dentro do canal do rim, eu vou colocar um ponto de rim. Só que eu vou fortalecer mais ainda quem é responsável em manter o Ti desse rim em vigor, R4. E aí eu posso ir além. Pela lei de geração, só para dificultar um pouquinho mais seu raciocínio, tá? Pela lei de geração, quem que é mãe de pulmão? Baço. Ah, eu também vou colocar um ponto metal dentro do canal do baço, isso, do canal do baço, porque aí dentro do canal do baço eu estou favorecendo a terra, mas justamente a relação entre mãe e filho, baço e pulmão, baço 4. Essa combinação P8, R4 e baço 4 vai favorecer o equilíbrio da rinite, a respiração curta, a secura na pele, a falta de ar, a dor na lombar, a imunidade baixa e vai regular a urina. Nossa! Prof, essa combinação também seria viável para uma pessoa que retém muito líquido? E isso seria porque assim, eu tomo bastante água, mas eu não tenho problema nos rins, pelos exames, né, na medicina nossa. E só que eu fico muito inchada, eu retenho muito líquido. Aí uma vez por semana eu tenho que fazer drenagem. E eu tenho muitas dores nas pernas. Sim. Neste caso, para você, é interessante a combinação anterior que a gente viu para a sua paciente que tem as pernas inchadas. Baço 3 com R3. Tá ótimo, perfeito. Tá? E uma dúvida para nós, as dores na lombar, que quase todo mundo tem, né? Se não for diagnosticado em exames de imagem, hérnia de disco ou os bicos de papagaio, seria essa deficiência no pulmão? Pode ser uma deficiência no pulmão, isso aí. Ah, tá. Se não for... Agora, se for, por exemplo, hérnia de disco, bico de papagaio, seria uma deficiência ou não necessariamente uma deficiência no pulmão? Quando a gente fala de hérnia de disco, já uma deficiência na estrutura, tem uma relação muito íntima com o rim. Já tem relação com o rim. Porque é a configuração, né, original da pessoa já perdendo ali a sua estrutura. E o rim é quem rege, né, a essência pré e toda essa anatomia. É o yin do rim. É o yin do rim, tá? E aí, pegando um pouco o seu raciocínio, dentro do canal do rim, eu tenho que fortalecer o rim. Fortalecer a própria água, né? Então, eu utilizo muito, por exemplo, o R10, que é água dentro de água. Água dentro de água. R10. Tá, perfeito. Então, não adiantaria ficar trabalhando só nos pontos de analgesia da pessoa. Não, porque não é que não vai adiantar, vai ajudar, porque vai movimentar o Ti, né? Mas se eu quero desacelerar o princípio degenerativo, eu tenho que cuidar da água. Perfeito. Porque senão o processo degenerativo ele vai aumentando e aí a gente vai ficar ali só apagando incêndio com F3. F3, F2, BB34, que são os pontos, IG4, que são os pontos que a gente usa muito, né? Para mover o Ti. Então, é sempre importante a gente entender que dentro dos 5 movimentos, eu favoreço muito a melhora do movimento em deficiência também ou em excesso. Eu consigo regular isso. E sabe o que assusta? É que a gente está acostumado com a filosofia de muita agulha. Então, se eu falo para você de um R10, no caso de uma hernia de disco, você vai ficar pensando, caramba, e cadê a moxa? Caramba, cadê a ventosa?
Caramba, cadê o ponto dos Xus antigos? Poxa, cadê os Bxus? Cadê o F3? Cadê o F3? Todo mundo pensa, cadê o F3, né? Mas é uma estagnação por deficiência. Ó, quando a gente vai lá no R10, o que ele fala para mim? Que ele é o vale do Yin. Vale do Yin, ou seja, vale ele é profundo, ele é amplo, da natureza Yin. Uma hérnia de disco é uma deficiência de Yin ou de Yang? É uma deficiência de Yin. É deficiência da estrutura. Então, se o R10 é considerado vale do Yin, ponto mar, problemas no caso da insuficiência do Yin do Rim. Tá? Ele tem uma característica muito íntima de melhorar e trazer um equilíbrio na insuficiência do Yin dos rins. Então, eu posso utilizar R10 e eu tenho um outro ponto que é interessante, que é o R6, que favorece mais ainda o Yin do Rim. Então, toda vez que for estrutural, é Yin. Toda vez que trazer uma característica estrutural tem uma relação muito íntima com o Yin. Então, essa combinação de R6 com R10 é interessante, porque o R10, ele é um ponto água dentro do canal do rim, dentro da lei dos 5 movimentos, né? E o R6 é um ponto Yin do rim, é um ponto de fortalecimento do Yin do rim. Perfeito. Então, aqui você está tratando principalmente a deficiência do Yin do rim, que é a causa fundamental da hérnia de disco. Aí você pode colocar F3 com IG4 para movimentar o Ti, pode fazer moxa, né? Se for fazer uma ventosa para poder melhorar a liberação do Ti localmente, pode. Tudo isso vem para complementar. O tratamento vai ficar muito melhor. Pode fazer uma auriculoterapia, colocar lá uma semente, né, nos pontos de dor, principalmente para manter a analgesia, né? Então você tem dois focos: analgesia para já dar um conforto melhor para sua paciente ou para o seu paciente, mas você também tem que levar em consideração qual é a causa principal nesses casos, que é o próprio rim. Perfeito. O Yin é a estrutura, e o Yang seria o quê, prof? O Yang é o próprio Ti. O próprio Ti. É a energia. É tudo que move, é tudo que transforma, é tudo que aquece. Se a pessoa sente muito frio, tá tendo deficiência do Yang. Perfeito. Agora eu consegui compreender. Tá? Então, Yang deficiente, tá? Vou te trazer um exemplo muito simples, né? Eu tenho minha cachorrinha aqui e ela tá com deficiência do Yang dos rins, né? Ela tá com 15 anos, eu tô numa fase bem difícil aqui, né? Eu tô tendo que administrar, mas a gente já começa a perceber algumas coisas, né? Então é difícil. E ela toma água toda hora e faz xixi toda hora. Faz xixi toda hora, e muito xixi. E ela tem bastante secura na pele. É o rim que tá deficiente? Isso, e principalmente o Yang. E o pulmão, isso aí. Pulmão e rim. Por quê? Porque ela é cardiopata. Ela tem água no pulmão. Ai, tadinha. Então, olha a relação entre pulmão e rim. A água está sendo alastrada para o pulmão. Para o rim, quer dizer. Caramba, gente, é muito perfeito, né? É muito perfeito. Então, o que eu tô fazendo nela? Moxa. Bem na lombar. E detalhe, a lombar dela tá cada vez mais fraca. Cedendo a lombar. Por quê? O Yang mantém as coisas nos seus devidos locais. Uma deficiência do Yang, as coisas começam a cair. Entendeu? Não tá vendo uma drenagem muito equivalente. Então, ela tá drenando tudo pelas axilas, drenando tudo pelos linfonodos das mamas e assim vai. Entendi. E, prof, mas assim, uma dúvida da moxa, né? Sim. A moxa, eu fui fazer lá na sala que eu subloco e as pessoas do lado começou a reclamar do cheiro. E aí uma amiga minha falou que tem essa moxa sem cheiro, que é de carvão. Sim.
Ela dá o mesmo resultado que a Artemisia? Não, Não, né? não. Se você puder, faz um investimento futuro com mocha elétrica. Mocha elétrica, ela não tá aqui, eu nem É. conhecia isso. Pela AliExpress você vai achar, Ah, tá. tá? Aí o que que você faz? Você compra a, como é o nome? Essência de Artemisia. Ou a essência de Artemisia, ou você compra parece uma pasta. Como é o nome? É uma pomadinha, como se fosse uma pomada de Artemisia. E aí você passa na região e vem com a mocha elétrica, que ela vai aquecer. É uma forma de trabalhar, tá? A fumaça, a gente tem que adaptar muitas coisas de acordo com a época. A fumaça não é bem-vinda nos tratamentos, principalmente aqui no Ocidente, até mesmo porque os nossos tratamentos são feitos em consultório. Mesmo que seja um consultório seu, tem que ter um sistema de ventilação muito bom. Só que o sistema de ventilação, você não concorda que é um efeito contrário à moxa? É o frio que chega. É o frio que tá chegando? Então, se é o frio que tá chegando, a gente tá fazendo uma coisa e piorando outra. Porque a pessoa ainda tá suscetível ali a golpe de vento, né? Então, a gente não tem essa facilidade de utilizar a moxa. E a moxa foi utilizada lá nos primórdios, né? Então, a gente está trazendo muita realidade de lá de trás. Hoje a gente consegue trazer uma linha de raciocínio, porque a gente tem que entender para que serve a moxa, né? Então, a moxa, ela valoriza muito o yang. Ela é muito boa para poder mover o Qi. Ela é muito boa para poder fortalecer o yang. Então, se eu quero fortalecer o Yang através do calor, eu utilizo a essência da Artemisia, porque aí eu estou utilizando o processo terapêutico da erva, que é o processo anti-inflamatório, anti-espasmódico, todo aquele processo regenerativo da terapia da erva, juntamente com a presença do calor, que é o que vai mover, porque o calor ele move, ele aumenta o Yang. Então, você pode usar bolsa de água quente. Você passa lá a loção, a essência na região e bolsa de água quente em cima. Você não faz fumaça, não prejudica e o efeito é rápido. Tá, perfeito, perfeito. Tá? E a mocha também, ela ajuda a tirar a umidade ou não? Muito, muito, porque o calor ele dissolve a umidade. E aí, o que poderia substituir? Sempre a bolsa de água quente? Assim, uma coisa que eu digo de imediato é a bolsa de água quente ou pedras quentes, né? Para quem trabalha com massagem, as pedras quentes também ajudam. Tá. Você passa ali a loção de Artemisia, essas loções de Artemisia, essas essências de Artemisia, essas pastas de Artemisia, que é igual bastão, né? Vende na Bioacos, vende nessas lojas, sabe, de material de acupuntura. Todas elas vendem, tá? É bem concentrada, você não precisa... Se você for trabalhar, por exemplo, numa região que você usaria a mocha direcionada para um ponto, você vai passar a loção só na região do ponto e vai aquecer só a região do ponto. Tá? E o mesmo efeito é o laser, né? O laser, ele dá um efeito parecido. O laser é ótimo. Que aí você não precisa... um bom investimento. É um bom investimento. Você não precisa nem agulhar, né? Você não precisa agulhar. Você pode usar o laser tranquilamente que você consegue dar um bom resultado e não precisa agulhar. O infravermelho também é show de bola. Você pode usar o infravermelho. Que legal, quanta coisa. A gente tem que se adaptar, senão a gente não consegue trabalhar, porque não dá pra gente trabalhar na época do Imperador Amarelo. Não tem como. A gente até entende, compreende a técnica, as suas definições, direcionamentos, graças, ainda bem que o Imperador Amarelo, né, ficou lá com o seu ministro trazendo esse conhecimento para nós, mas é importante a gente entender que a gente tem que adaptar. A pessoa, imagina, 7 horas da manhã, o cabelo cheio de cheirando a moxa, porque impregna na alma, não impregna na roupa só, impregna na alma a moxa, né? E é fumaça, então a gente tem que tomar cuidado. E a carvão faz fumaça também. Uma vez
Eu tava no consultório, eu tinha um consultório antes, lá na região da Moca. Menina, o alarme de incêndio não disparou? Acredito. Por causa da fumaça. Aí a gente fica morrendo de vergonha, né? Eu sabia que fui eu que fiz, entendeu? Aí desce todo mundo pro térreo, né? Elevador lotado, pessoal desesperado e eu tranquila, porque eu sabia que não tinha fogo. Logo, sim. Era... E a cara de paisagem, né? Do tipo, não sei o que tá acontecendo, né? Entendeu? Então a gente tem que adaptar de acordo com a nossa realidade, tá? Tudo bem? Dá tempo para passar mais um pouquinho, só mais um pouquinho sobre a lei de geração e aí na próxima aula a gente retoma, tá bom? Metal já falei, né? Então agora vamos falar da água. Água gera e nutre madeira. Então, pela lei de geração, nós temos rim, que gera e nutre fígado. E pela lei de controle, água é avó de fogo. Então, consequentemente, rim controla coração. Quando a gente traz essa relação de água que gere a madeira, ou seja, rim gera e nutre fígado, um dos papéis fundamentais e das funções fundamentais do rim é a sua relação com o sangue. Uhum. E uma das funções fundamentais do fígado é manter o sangue armazenado nas articulações. Nossa, eu não sabia. Todos os problemas articulares têm relação com o yin do fígado, com a natureza yin do fígado. Todos. Então, se a pessoa traz, vamos supor, uma pessoa com uma idade mais avançada, ela já não traz deficiência da essência do rim? Sim. O que ela mais tem? Dores nas articulações, problemas articulares, artrose, artrite, hérnia de disco, Isso. gota, condromalácia, prolapsos de todos os jeitos, bico de papagaio, osteoporose, osteopenia e assim vai, tá? Então, muito dos problemas articulares, a gente às vezes cuida só do fígado, aí faz aquela combinação F8 com VB34, né? Que a gente traz o relaxamento muscular, mas não é assim? É um protocolo, né? E a pessoa fica lá e a gente vai com toda a fé, faz esse agulhamento, olha para a pessoa, fala, e aí, melhorou a dor? Ela olha para nossa cara e faz assim, né? Aí você fala, eu não sirvo para isso, eu vou largar tudo e vou vender pão, né? Vou fazer salgadinho que dá mais dinheiro e eu sou melhor. Mas não é. É que a raiz do problema tá na mãe, na água. Entende? Sim. Então, dentro da madeira, eu até posso utilizar pontos de fígado. Mas é importante utilizar o raciocínio de favorecer a mãe dentro do filho. Se eu favoreço a mãe, eu fortaleço o filho. O fígado. Tá? Então, um ponto muito interessante que a gente tem, eu já vou direto aqui no computador que é melhor, é mais rápido. A gente tem o próprio F8. F8 é o ponto água
dentro do canal do fígado. Em tonificação. Posso colocar VB34, que é o ponto dos tendões? Posso. Mas eu aconselho a trabalhar F8 mais R10. Água dentro de água, o R10. E F8, nós temos a relação de água dentro do canal da madeira. Posso agregar mais F8, R10 e dentro do canal do canal do próprio fígado, posso trabalhar o ponto madeira, F1. A gente usa muito F3 só, né? Sim. Então, o F1 é interessante porque é madeira dentro de madeira. Então, eu tô melhorando a movimentação do tiro. Ah, perfeito. Entendeu? Aposto que todo mundo coloca E36, VB34, F8 e G4. F3, E36. Entendeu? A gente pode ter combinações melhores. F8, que é um ponto IN do fígado. Ao mesmo tempo, ele é um ponto água dentro da madeira. Então, favoreço a mãe para poder fortalecer o filho. R10 é o ponto água dentro de água, vai favorecer mais ainda essa questão do rim. E o F1, que é madeira dentro de madeira, fígado dentro de fígado. Gente, perfeito. Entendi. Nossa. É incrível, né? Você começa a pensar em várias combinações, várias coisas, né? Sim. E como você pode melhorar os seus atendimentos. Sim. Porque eu não tinha ideia de nada disso. Sim. Chega por hoje, né? É muita informação, né, gata? Vamos deixar para a próxima aula. O que eu vou pedir para você para a próxima aula? Dentro desse conhecimento que nós trouxemos, tenta ver quais os casos clínicos que você tem. Tá? Porque aí a gente tira suas dúvidas na próxima aula em cima dos casos clínicos, reforçando esse conhecimento que eu dei. Até aqui. Tá ótimo. Eu vou pegar a ficha da anamnese de todos eles. Isso. Vou dar. Tá bom? Deixa eu só parar a gravação.